Vamos supor que eu tenho que determinar a partir do gráfico se esse gráfico representa ou não uma função. Então, por exemplo, se eu tenho esse gráfico aqui, eu quero determinar se ele é ou não uma função. Bom, para determinar se o gráfico é ou não uma função, a gente tem que lembrar lá da definição de função. Uma relação é uma função somente quando cada valor de x do domínio tem apenas uma imagem. Então, se eu pegar esse gráfico aqui, eu posso ver, se eu pegar aqui algum valor de x desse gráfico, vamos supor x1, eu percebo que ele tem mais de uma imagem, né? Ele corresponde a dois pontos. Ele corresponde a esse ponto aqui, que tem coordenada y, vamos supor y1, e a esse outro ponto aqui, que corresponde ao y2, vamos supor. Então, para um mesmo valor do domínio, eu tenho duas imagens diferentes. Portanto, esse gráfico não é uma função. E eu poderia determinar isso facilmente usando o chamado teste da reta vertical, que diz o seguinte: sempre que eu passar retas verticais por um gráfico e pelo menos uma dessas retas encostar no gráfico em mais de um ponto, esse gráfico não é uma função. E é o que acontece aqui, né? Se eu passar, por exemplo, essa reta vertical pelo gráfico, ela vai encostar no gráfico em dois pontos. Então, esse gráfico não representa uma função. Se eu tenho esse gráfico aqui, será que ele representa ou não uma função? Bom, é só fazer o teste da reta vertical, né? Se eu desenhar várias retas verticais por esse gráfico e pelo menos uma delas encostar no gráfico mais de uma vez, então não é uma função. É o que acontece com essa reta aqui, né? Ela encosta no gráfico duas vezes, então esse gráfico não é uma função. Né? Porque para um único valor de x, para uma única coordenada x, vamos supor x1, eu tenho dois valores da imagem diferentes. Vamos supor y1 e y2. Agora, vamos supor que eu tenho esse gráfico aqui. Esse gráfico aqui representa uma função, porque se eu passar retas verticais por esse gráfico, nenhuma dessas retas vai encostar no gráfico mais de uma vez. Agora, eu também posso usar o gráfico para determinar se uma função é injetora ou não. Nós sabemos que para uma função ser injetora, para cada valor da imagem, tem que existir apenas um valor do domínio que esteja associado com aquela imagem. Então, por exemplo, se eu tenho esse gráfico aqui, aqui está o eixo x, aqui o eixo y, um gráfico parecido com esse aqui. Bom, eu vou pegar aqui algum valor y da imagem. Vamos supor esse valor aqui, y1. Pegando esse valor y1 da imagem, eu percebo imediatamente que eu tenho dois valores de x que correspondem a esse y1. Eu tenho tanto esse valor de x mais à esquerda, que eu vou chamar de x1, como esse valor de x aqui mais à direita, eu vou chamar de x2. Esses dois valores de x correspondem a essa imagem y1. Então, isso aqui não é uma função injetora. E eu posso determinar se uma função é injetora ou não aplicando o teste da reta horizontal. Se eu passar retas horizontais, não verticais, verticais é para determinar se é ou não função, mas se eu passar retas horizontais por um gráfico e essas retas encostarem no gráfico mais de uma vez, ou melhor dizendo, pelo menos uma dessas retas encostar no gráfico mais de uma vez, daí a função não é injetora. É claro que tem que ser uma função, né, para classificar em injetora ou não, mas enfim. Então, se eu tenho esse gráfico aqui, esse gráfico representa uma função, né, porque eu posso desenhar as retas verticais e nenhuma delas vai encostar no gráfico mais de uma vez. Só que é uma função que não é injetora, né, porque se eu passar retas horizontais por esse gráfico, algumas delas vão encostar mais de uma vez no gráfico, né? Por exemplo, essa reta aqui encosta 3 vezes no gráfico. Né? Então, para um valor de y, eu teria 3 valores de x diferentes que correspondem àquele mesmo valor de y. Então, com certeza, não vai ser injetora. Agora, se eu tiver esse outro gráfico aqui, x, y, e o meu gráfico for uma reta, vamos supor, será que vai ser injetora? Será que vai ser uma função injetora? Sim, né? Porque se eu passar retas horizontais por esse gráfico, nenhuma dessas retas vai encostar no gráfico mais de uma vez. Então, é uma função injetora.
E é uma função, claro, né? Porque eu disse que é uma função, mas também por causa do teste das retas verticais. Se eu for desenhando retas verticais, nenhuma dessas retas vai encostar no gráfico mais de uma vez.